para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho? Domingo passado tivemos a alegria de celebrar a Páscoa do Senhor, ou seja, a ressurreição do Senhor. Nesse domingo, o segundo do tempo pascal, nós somos convidados a celebrar a misericórdia do Senhor. Misericórdia esta que temos já falado bastante, que é uma face de todo esse mistério que celebramos, ou seja, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tudo isso exatamente para a nossa salvação. Tudo isso para manifestar o amor que Deus tem por nós. Ou seja, tudo isso para manifestar a misericórdia do Senhor por cada um de nós. Então, no domingo passado a gente celebrou este grande mistério e hoje nós celebramos um modo de ver, uma característica desse grande mistério, que é a misericórdia do Senhor. Deus, Ele tem misericórdia por cada um de nós, com cada um de nós e por todos nós. Deus, através do seu Filho Jesus, nos quis junto dele, perdoando nossos pecados. Vocês vejam um trecho do nosso Evangelho, onde Jesus pela segunda vez diz: a paz esteja convosco, diz que ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e disse: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. É importante a gente perceber que no mandamento do Senhor, no envio do Senhor, antes há o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. E quando a gente para a olhar a gramática da construção ali, que Jesus diz: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Quem está perdoando não são os apóstolos, não são os discípulos. É o Espírito Santo que foi soprado sobre eles, Deus presente com seus discípulos. Então, a quem perdoardes, eles lhes serão perdoados. O Espírito Santo que foi soprado sobre os discípulos, o Espírito Santo que foi soprado sobre a igreja, é este que atualiza a misericórdia do Senhor. Também, se não perdoados, a pessoa que é fechada é o Espírito Santo, não quer aceitar a misericórdia. Então, como que Deus não enfia a goela abaixo o seu amor? E Deus espera com que todos nós queiramos, desejamos a sua misericórdia, o seu amor. E tudo isso, quem age, quem atualiza é o Espírito Santo. Domingo da Misericórdia. Quando a gente olha, esta festa, melhor dizendo, foi instituída pelo Papa São João Paulo II. Segundo domingo da Páscoa, nós celebraremos o Domingo da Misericórdia. Não é que o Papa João Paulo II, ele como que decidiu por livre e espontânea vontade. Não. O Papa São João Paulo II, como que ele intuiu, ele leu a Sagrada Escritura e percebe que toda a Sagrada Escritura fala da misericórdia. O salmo que nós cantamos, Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. Depois vai declinando. Gerações por gerações proclamem: eterna é a sua misericórdia. Quando nós olhamos os profetas, então é rico, o profeta Isaías, a misericórdia do Senhor, ela é voltada para seu povo. Mesmo estes tendo se distanciado, Deus os atrai para junto de si. O profeta Joel, que nós já temos lido aqui, ele diz, Deus falando através do profeta: não quero que rasguem as vossas vestes, porque era um sinal de penitência. Eu quero que rasguem os vossos corações, porque Deus é Deus de misericórdia. O profeta Ezequiel também, que nós temos lido ao longo dessa celebração, Deus diz: profanaram o meu nome, mas no entanto eu agirei, tirarei esse coração de pedra e colocarei um coração de carne. Eis de novo a misericórdia do Senhor se manifestando. E sem dúvida nenhuma o ponto ápice da Sagrada Escritura é Jesus, o qual Deus encarnado, o qual Deus que se faz no meio de nós, o qual Deus que nos revela a face de Deus, Pai. Deus Pai é um Deus que ama, é um Deus que perdoa, é um Deus de misericórdia. Então, como que São João Paulo II, ele fazendo essa leitura da Sagrada Escritura, diz: não,
Precisamos lembrar que todo o gesto de Deus, principalmente da paixão, morte e ressurreição de seu Filho, é um ato de misericórdia para conosco. Temos também a graça ali, que São João Paulo II canonizou Santa Faustina. Ela, na sua visão mística de Jesus, ela como que concebe Jesus misericordioso e coloca numa estampa onde nós temos aquelas luzes que saem do coração de Jesus. Né? Jesus que se manifesta, Jesus que é misericórdia, e a expressão embaixo, eu confio em vós. Então todos nós somos convidados a confiar na misericórdia do Senhor, que é todo o ato de Deus para com cada um de nós. Tivemos também a graça do nosso falecido Papa Francisco, no ano 2016, ele instituiu um ano extraordinário da graça do Senhor, que é o ano da misericórdia. Todo aquele ano ali nós meditamos, nós fomos convidados a passar em Portas Santas, fomos convidados para nos voltarmos ao sacramento da penitência, para que celebrássemos a misericórdia. Então, domingo da misericórdia. Vejam quanta beleza, quanto é lembrar e celebrar a palavra de Deus. Sintamo-nos envolvidos por essa misericórdia, porque você, eu, todos nós, somos alvos de toda essa ação de Deus para com seu povo. Deus que ama, Deus que perdoa, Deus que a sua face se chama misericórdia. Junto a esse domingo de misericórdia, lendo as leituras que nos foram propostas hoje para a meditação, tem várias maneiras de chegar à palavra de Deus. Talvez se vocês escutarem outras meditações, pode ter vários aspectos. Mas eu trago o aspecto e chamo Domingo da Fé. Hoje nós celebramos também o Domingo da Fé. Por quê? Vamos tentar nos colocar sobre a palavra de Deus, de modo específico, o Evangelho. Nós podemos dividir esse Evangelho em duas etapas. Sem a presença de Tomé, depois com a presença de Tomé. É praticamente o Evangelho como que ecoando, não diverge muito. O que faz a diferença é que na primeira parte nós não temos Tomé e na segunda parte nós temos Tomé. Vejam que São João, o evangelista, ele começa dizendo assim, no primeiro dia da semana, ao anoitecer, o que ele está fazendo? Está nos recordando que é o domingo da Páscoa. Cristo ressuscitou, então ao anoitecer, ele se coloca no meio dos seus discípulos. Mas atenção, os discípulos estavam com as portas fechadas porque tinham medo dos judeus. Crucificaram o nosso mestre, querem crucificar a nós também. Então eles com medo, porta fechada, e diz que Jesus se colocou no meio deles. Não precisou abrir portas. Na ressurreição dizia-se, não precisou rolar a pedra para o Cristo sair. Rolou a pedra para que fosse testemunhado o sepulcro vazio. Então, da mesma forma, as portas fechadas, Jesus não precisou que abrisse as portas para se colocar no meio dos seus. Simplesmente, porta fechada, ele se colocou no meio dos seus. Quando a gente pega a segunda parte, que eu chamei assim, diz também as portas fechadas, e ele se coloca no meio dos seus. Então, Cristo glorificado, que ultrapassa todas as barreiras físicas, e ele se coloca junto aos seus. Outro detalhe de São João, o evangelista, que Jesus se coloca no meio dos seus. Ele poderia ter dito, se coloca entre os seus. Se tivesse dito entre os seus, ele daria uma ideia de um ser espectral, para dizer um ser gasoso, ou então qualquer coisa que nós poderíamos imaginar, não uma forma física, não uma forma de um corpo ainda que glorificado. Jesus se coloca no meio. Quer dizer, Jesus tem um corpo glorificado, ressuscitado, porque não precisa abrir portas, mas o corpo ele tem. Por isso que se coloca no meio, tanto na primeira parte como na segunda parte do nosso Evangelho. E diz que na primeira parte Jesus mostrou o sinal da crucificação, as mãos e o peito que estava traspassado. Na primeira parte ainda diz que os discípulos se alegraram, porque viram o Senhor. Acreditaram no Senhor que se colocou no meio dos seus.
E então, a segunda parte diz, Tomé não estava. Preste atenção nessa partezinha assim que é muito importante. Quando Tomé chegou, o que os discípulos disseram? Vimos o Senhor. Só que a reação de Tomé foi assim, se eu não acreditar, se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou acreditar. Diz então que 8 dias depois, ou seja, observe, nós estávamos no anoitecer do domingo da ressurreição, 8 dias depois é domingo. Então, no domingo, dia do Senhor, Jesus se coloca no meio dos seus. Domingo por domingo, sempre é domingo. Quer dizer, em uma data igual, Jesus se coloca no meio dos seus e chama Tomé. Tomé, acreditaste porque viste. Bem-aventurados aqueles que acreditarão sem terem visto. Vamos ver se consigo fazer entender o Evangelho. Primeira parte, segunda parte. Já tivemos toda a descrição dos apóstolos que tiveram essa experiência com Jesus. E eles terminaram dizendo, vimos o Senhor. A segunda parte, Tomé que está no meio deles, se eu não vir, eu não vou acreditar. E Jesus proclama, bem-aventurados aqueles que crerão, aqueles que têm fé sem ter me visto. Ou seja, nós somos uma igreja apostólica. Nós acreditamos naquilo que os apóstolos nos falaram. Então, ou seja, o Tomé poderia ter acreditado só ouvindo os apóstolos. Eles disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Mas Tomé duvidou, Tomé disse, não preciso tocar. Nem precisou tocar depois. Viu Jesus e logo disse, meu Senhor e meu Deus. Mas, no entanto, o detalhe é esse. Nós acreditamos naquilo que os apóstolos viram. Nós temos fé naquilo que os apóstolos disseram. Nós vimos o Senhor. E nós, enquanto igreja apostólica, nós trazemos essa riqueza no nosso coração. Temos fé. Fé naquilo que os apóstolos falaram. E aqui nós recebemos a bem-aventurança, a bênção do Senhor, através da fé. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem terem visto. Mas, na conclusão do nosso evangelho, diz o São João Evangelista, dizendo assim, o Senhor fez muitas coisas que não estão escritas neste livro. Mas aquilo que está escrito nesse livro é para que vocês acreditem em Jesus Cristo e acreditando em Jesus Cristo tenham a vida eterna. Ou seja, um ato de fé. O livro que transcreve toda essa experiência dos apóstolos é um livro de fé. Eles dizem, e nós acreditamos, vimos o Senhor. E nós dissemos, sim, eles viram o Senhor verdadeiramente. E aquilo que eles viram, eles testemunham a nós. E nós acolhemos, nós damos fé, nós continuamos no nosso peregrinar, sempre com Jesus. E sempre na bênção. Ter fé é um sinal de bênção que vem dos céus. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, tanta coisa bonita, mas eu ressalto somente uma frase. Diz que a igreja crescia e colocava a fé naquilo que os apóstolos falavam. A igreja, ela cresce pela fé, não por outra coisa. Nós acolhemos o testemunho dos apóstolos, damos fé e desta forma nós acrescentamos, ou melhor dizendo, formamos a igreja de Jesus Cristo, homens e mulheres de fé. A igreja inicial, ela cresceu porque as pessoas davam fé nas palavras dos apóstolos. A igreja que continua, nós hoje, damos fé nas palavras dos apóstolos. O Espírito Santo continua a nos animar, o Espírito Santo continua a nos abençoar. Na segunda leitura de São João, no livro do Apocalipse, ele diz assim, eu sou companheiro daqueles que passam por tormentos e daqueles que permanecem firmes em Jesus Cristo. Como que São João dizendo a nós, ter fé é um desafio, principalmente no mundo materialista, uma cultura material. Ter fé é algo que está sempre nos desafiando. Ter dúvida na fé também faz parte. Mas, no entanto, nós seguimos Tomé, que não precisou tocar. Viu o Senhor e disse, meu Senhor e meu Deus.
Que nós, através da palavra de Deus, que nós, através da Eucaristia, possamos ecoar essas palavras de Tomé, meu Senhor e meu Deus. Que nós não precisemos dizer como São Tomé, preciso tocar, mas acolhamos aquilo que os apóstolos disseram, vimos o Senhor e nós damos fé. Esse Senhor que diz São João, ao Apocalipse, que tem a chave da morte e que é capaz de nos livrar também da morte. Cristo que ressuscitou, Cristo que prometeu que nós também participaríamos dessa sua promessa. Deus realizou tudo aquilo que tem prometido em Cristo Jesus e prometeu também que tudo isso que aconteceu com Cristo Jesus, participamos nós somos herdeiros, nós somos os alvos de toda essa promessa. Concluindo, que o Espírito Santo que move a igreja, que o Espírito Santo que está sobre nós, nos ajude a nos colocarmos no coração da misericórdia. Deus é misericórdia. E que nós possamos acolher sempre a palavra dos apóstolos. Eles disseram, nós damos fé, vimos o Senhor. Se eles viram o Senhor, nós acreditamos que esse Senhor está no meio de nós. E assim como disse por 3 vezes no Evangelho, diz a nós também, a paz esteja convosco. Que o Espírito Santo nos ajude a viver, sentir e professar a palavra de Deus que hoje temos escutado, a palavra de Deus que hoje temos compartilhado. Amém. Em pé, renovemos a nossa fé juntos dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ó Pai, Jesus é o Messias, o Salvador que nos prometestes. Para o acolher devidamente pedimos vossa força rezando. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que aceitemos como Jesus, como Deus encarnado, apenas o Jesus crucificado do amor sem medidas nem condições, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que nós, como Jesus e Pedro, pela presença e proximidade das pessoas, comuniquemo-lhes a vida e esperança, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que Jesus, o vencedor da morte e da dor, fortaleça os que sofrem violência e perseguição por causa da fé, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que nos façamos vossos filhos e filhas, pela prática da misericórdia, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Dai-nos a fé de São Tomé em Jesus como nosso Senhor e Deus, que um dia convosco nos acolherá para a plenitude da vida. Pedimos por ele, o Cristo, vosso Filho ressuscitado e Senhor nosso. Amém. Sentados, canto de ofertório. O cálice com vinho
da fé no trabalho humano, agora você vai Será sangue que derramou na cruz. Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo, nossa alegria e dores, trabalhos e repouso. Nossa alegria e dores, trabalhos Lavai-me essa das minhas faltas, purificai os meus pecados. damos tudo, nosso pesar e cálice com vinho e na badeira o pão. Um cálice com vinho e na badeira o pão. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, nós os pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovado pela confissão do vosso nome, pelo batismo, alcance a felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte, e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, a Deus do universo, e tudo que criastes proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial pelo nosso Papa Francisco, demais outras intenções que aqui estão anotadas e as depositamos sobre o santo altar. Junto a essas intenções, lembramos ainda todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa Senhor Jesus Cristo, que o vosso corpo, vosso sangue que vamos receber, não se torne em causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade, amor e misericórdia, seja sustento e remédio em nossas vidas. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, o Filho da bem-aventurada Virgem Maria, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo Jesus que vamos receber aumente nossa fé e nos guarde para a vida eterna. Amém. Somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, dos viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro.
os ouvidos com a palavra que nos guia e dá força ao abatido. É convite de ousadia frente à morte e ao perigo. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Senhor é nossa estrada, salvação ao mundo inteiro. Comunhão que nos abraça, nosso fim e paradeiro. É o amor que nunca passa, luz que brilha o caminheiro. Quero ouvir o coral da Imaculada. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do lá em cima, Galileu,
Oremos. Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, conceder que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos? Nesta quarta-feira, continuaremos com o novenário Ó Imaculada Conceição, passa à frente da minha vida. Participe conosco às 18 e 19 horas. Na sexta-feira, continuaremos com o cerco de Jericó, com o tema Receberei a força do Espírito Santo. Venha participar com fé destas 7 semanas de intensas orações e graças alcançadas, às 19h15, e traga um crucifixo. No próximo domingo, dia 4, teremos o nosso delicioso churrasco. Este mês, com motivo a mais para comemorar, será o aniversário natalício e também de ordenação do nosso Padre Marcos. Venha celebrar conosco. Últimos dias para se inscrever no casamento comunitário que acontecerá em maio. Se você, casal, deseja casar, receber o sacramento do matrimônio, procure mais informações na Secretaria Paroquial. Antes de concluir, nós temos a capelinha da imagem da Imaculada Conceição, que está visitando as famílias. Hoje eu peço a consideração de vocês, né? Porque uma pessoa chegou junto a mim dizendo assim: posso levar a capelinha a uma pessoa que está depressiva, está passando pela situação de depressão? Daí eu disse assim: hoje então a gente não vai fazer digamos assim, o sorteio, porque ela vai visitar uma pessoa doente. E eu conto com a compreensão de todos. Onde é que está a pessoa que pediu para mim para levar a capelinha? Está lá, por favor, né? Ela vai levar a presença da Virgem Imaculada até essa pessoa, e nós intercedemos em orações para que a Virgem Maria interceda essa pessoa, saúde e bênção. Como uma salva de palmas, com um sinal de oração, de compreensão. Vocês vejam que nós temos a Pascom, que está transmitindo a Santa Missa via YouTube, né? E concluindo com a bênção final, esta missa não se torna nada mais como um dado histórico, né? Ou seja, somente ao vivo ela tem uma certa função para os doentes, mas, no entanto, encerrando com a bênção final, ela só se torna algo para se ver depois, né? Se vocês quiserem ver, vejam, né? Quiserem assinalar lá o YouTube, né? Tudo isso funciona como que um dado histórico. Nós celebramos o Domingo do Senhor. Hoje, domingo da catequese, chamamos todas as crianças da catequese, venham aqui na frente, porque elas vão rezar pelos seus pais, suas famílias, e nós também pedimos que as crianças rezem por nós a oração dos inocentes, né? Das crianças que chegam até os céus de modo mais preferencial, né? São os inocentes que intercedem e rezam por nós. Todas as crianças estão aqui? É? Vocês já olharam onde é que está a família de vocês? Sabe onde é que está o pai e a mãe? Então, olha para lá, levanta a tua mãozinha, levante as mãozinhas em direção do pai e da mãe. Vamos rezar assim: Senhor, Papai do céu, Deus de misericórdia, derrame o seu amor sobre meu pai, sobre minha mãe, sobre minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a última parte, Jesus disse: vinde a mim as criancinhas. Então todas as crianças que estão conosco, venham aqui na frente. Todos os nenéns de colo ou que andam, né?
Venham aqui porque faz parte da bênção de Deus. Que essas crianças, assim como o Senhor Jesus cresceu, possa crescer na graça e na sabedoria. Eu vou passar aqui na frente, com licença, meus anjos, né? Onde é que está o asperso? Para nós abençoarmos nossas crianças. Eu peço para que você, comunidade, né, nós, como família de Deus, fiquemos em pé e rezemos agora com elas, estendendo nossas mãos sobre elas. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso abençoe nossas crianças, que elas possam crescer na graça e na sabedoria, assim como o Senhor Jesus, nosso Deus, cresceu. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoe também os pães que estão lá atrás. Chega aqui na frente, né? Chega lá aqui na frente para que esses pães abençoados possam ser entregues às nossas crianças. Vem uma aqui na frente, desse lado, uma, por favor. Né? Uma aqui no meio e outro lá do outro lado. Crianças, pode pegar o pão. Rainha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer. Que Deus Todo-Poderoso tenha a sua bênção sobre este quadro. Pai do Filho e do Espírito Santo. Azul é seu manto, Branco branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das eternas alegrias. Amém. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.